Você reparou que aqui atrás a gente está em reforma? É minha casa, também é uma parte do nosso estúdio que é itinerante, então, reforma por reforma, você que votou no Instagram da enquete que nós fizemos ontem, pela mudança de vaso desse aqui, ó, dessa belezura que tá super pesado, a gente vai fazer então aqui, para você acompanhar, a mudança dessa rosa do deserto que está com floração, eu já vou falar sobre isso, desse vaso de cerâmica, essa bacia de cerâmica super pesada, para essa bacia de polietileno, que é bem mais leve. Por quê? Uma que eu gosto de mexer nelas ali, né, para fazer manutenção, não exatamente no sol, onde elas ficam, então é legal conseguir pegar o vaso, levar para a bancada de trabalho e conseguir fazer essa manutenção. E outra porque eu adoro mostrar para você que acompanha as nossas lives de segunda-feira, como estão as plantas. E essa daqui já fiquei com dor no braço, mais de uma vez eu trouxe ela para a live e dá uma forçada desnecessária no braço. Então por esses motivos vai ser feita a troca. Eu sou o Randall, sou o seu jardineiro, também eu sou professor de jardinagem e de kokedama online. O que tem algumas coisas que são importantes, mas o que é mais importante na hora de você mudar uma rosa do deserto de vaso? Mantê-la no mesmo local que ela estava, ou seja, no sol, maior quantidade de sol possível, e cuidar disso aqui, ó. Do substrato, daquela misturinha de terra que você vai fazer para acomodar a sua planta. Essa bacia de polietileno, eu já deixei ela pronta com a camada de drenagem usando um pouquinho de argila expandida lá embaixo, você está cansado de ver isso nos nossos vídeos já, é bem importante. A bacia é furada, tem argila expandida na drenagem. Esse substrato eu poderia pegar um pronto, afinal a gente tem a loja, né, a Vila Nina, que vende o substrato. Eu pedi para o Ralph mostrar bem de pertinho aqui a composição dele. Que deve estar escrito aqui, não estou vendo ao contrário, casca de pinos, carvão, humus de minhoca e arenito. Decorei já. Poderia pegar um desse pronto, mas eu preferi fazer a minha mistura. Então isso que estava na minha mão que você viu é a terra vegetal, aquela terra misturada já com humus, com um pouquinho de calcário e esterco. Aí eu coloquei carvão triturado, pus um pouquinho de palha de arroz e coloquei um pouquinho também de perlita, que ao contrário da vermiculita, a perlita não acumula água, não acumula umidade. Esse detalhe é super importante. O outro detalhe importante, não machucar a planta na hora de tirar. Então a gente vai tirar ela com um pouco de torrão protegendo ali as raízes. Não sei se vai dar para fazer algum tipo de levantamento, né? Expor mais o caudex da planta, mas é super importante na hora de entrar com a pazinha ou com a ferramenta, não se empolgar para não machucar nenhuma raiz que esteja lá por baixo. Então a gente vai cavar com cuidado, tirar e depois a gente vê se tem mais raiz para ser liberada. Vamos fazer isso juntos? A primeira parte do nosso trabalho, aqui o acabamento estava sendo feito com casca de pinos e pedaços de carvão. Então eu vou retirar com a mão mesmo. Vou reservar aqui do lado. E eu tive uma ideia para essa bacia nova. Para fazer o acabamento eu não vou usar casca de pinos e carvão, vou usar pedrinha de rio, seixo de rio. Que a gente compra naquela boa fé que a pessoa que faz a extração faz de forma legal e ela tem o selo para fazer esse tipo de extração. Por quê? Em época de muita chuva, como estava aqui agora em Salto, no interior de São Paulo, estava ficando um pouquinho até de mofo por baixo da casca. Nesse caso, se você prefere usar casca, é legal de vez em quando retirar, deixar no sol, deixar essa terra respirar um pouquinho, dar aquela cavadinha de leve para soltar aqui o substrato e depois você volta a casca. Mas, como eu te falei, vou fazer diferente aqui. Quando for no vaso novo, vou usar seixo de rio. Já estou começando a cavar aqui, ó. Vou até virar um pouquinho para o Ralph poder mostrar melhor. Ó. A gente calcula mais ou menos que o principal das raízes está nessa direção. Ó, tá vendo que já tem raiz secundária, raiz fininha aqui? Então eu vou cavando dessa forma. A gente está sem microfone agora, então não sei se você consegue ouvir, mas está fazendo um barulhinho aqui, quando eu vou entrando com a pazinha, de
casca de pino se quebrando, carvão se quebrando, ou seja, dá para entrar tranquilamente. Se você sentir que a sua ferramenta parou e que pode ser pedaço importante da planta, do caudex, você imediatamente para e cava em outro local. Deixa essa parte para depois, na hora que a gente tirar, para ver se realmente estava acertando uma raiz ou não. Se for raiz, aquela parte mais grossa do caudex, é bem perigoso machucar e causar aquele apodrecimento bem lento que a gente não quer de forma nenhuma. Então, atenção para o barulhinho que a ferramenta vai fazer e a entrada dela com facilidade ali no seu vaso. A gente está quase completando a volta, a circunferência. Parar, porque eu sei que você gosta de saber alguns detalhes a mais. Essa planta aqui, para quem nos acompanha, já viu ela em alguns vídeos, na verdade em vários vídeos. É aquela que quando foi comprada, era uma rosa do deserto de flor dobrada, que dá uma flor dentro da outra, parecida com essa daqui. Porém, essa planta ela tem um defeito genético, ela não consegue abrir os botões de flor. Então, ela enche de botão, parece que vai estourar e ele cai sem abrir. A gente já mostrou isso, já fez enxerto nela, dá pra ver que aqui, ó, essa floração não é dobrada, porque é parte do enxerto que já foi feito. Uma longa história. E essa parte escultural aqui, que vamos combinar, né? A votação no Instagram ganhou unânime por conta principalmente dessa escultura que é o caudex dessa planta. Uma parte importante agora, com bastante jeitinho e com a mão, eu vou pegar no caudex e vou balançar de leve para ver se ela já está solta. Ainda não, quase nada. Então eu vou entrar com a ferramenta agora nesse sentido. Aqui é como se você estivesse negociando com a planta, você vai sentindo de leve, cuidado para não pegar em algum galho e puxar. Você sabe que se quebrar vai causar também um apodrecimento, então vai ali, não calma, vai entendendo como pode estar ali por baixo o desenvolvimento das raízes, né? Ó, devagarzinho, ó, você deve estar cheio de raizinha secundária, aquela raiz fina, super enovelada. Vou pedir para o Ralf mostrar aqui, ó. Isso aqui lá por baixo é que vai prendendo também a planta no vaso. E quando ela está no solo da natureza, é isso que ajuda a planta a não cair com os ventos, né, com as intempéries. Mas a gente está progredindo aqui. Percebeu como conversar com calma faz bastante diferença e faz bastante efeito? Ó, ela já começou a sair. Super saudável, super durinha. Vou virar para o outro lado para você poder ver melhor. Ó que espetáculo! Vou levantar para você dar uma boa olhada novamente. Como a gente suspeitava, a gente tem... Ops, até bateu aqui. A gente tem as raízes fininhas por baixo, mas também tem raízes grossas. Daria para fazer mais um levantamento dessa planta. Nessa hora, o que você tem de opção? Escolher o nível que ela vai ficar no vaso novo. E também, você pode fazer essa limpeza aqui, como eu que fiz esse substrato, esse preparado anterior. Você pode ver que tem vários pedacinhos, olha só, de carvão. Então, se você quiser fazer a limpeza dele já em cima do vaso novo, quando é um substrato bom, você aproveita e já vai ganhando mais substrato no vaso novo. Ou poderia fazer essa limpeza numa bancada,
para conseguir visualizar a planta. Olha só o nosso trabalho quase arqueológico. Seria isso aqui, ó. Você descobrindo. Meu Deus, essa planta tá um espetáculo muito maior do que a gente podia imaginar. Essa parte que era perigoso ferir naquela hora de cavar, tá vendo? Ó? Uma coisa são essas raízes fininhas, que não tem problema, que são as que a gente tira, inclusive, na hora do levantamento, e outra coisa é isso aqui, ó, que é a parte do caudex. O legal da rosa do deserto e ao mesmo tempo impressionante, a coisa linda, a parte linda dela, é que eu tenho certeza que você aí que está assistindo esse vídeo já enxergou algumas formas orgânicas diferentes, ou perna cruzada, ou um pedacinho de uma tromba de elefante, ou enfim, alguma forma diferente nessa planta. Aqui, olha só, eu poderia ficar um tempão para fazer a limpeza dessas raízes finas e aumentar, elevar o nível do caudex para fora da terra. Mas eu não vou fazer isso, até porque ela está com bastante flor, com bastante botão de flor. Então, se você resolver parar, você enterra a planta até um pedaço mais ou menos aqui, ó. Seria a mudança do vaso. E num segundo momento, daqui uns meses, quando tiver sem flor, por exemplo, viria fazendo o corte das raízes finas e aumentando a exposição do caudex. Aí fica ao gosto do freguês. Eu estou com um pouco de pressa hoje, então eu não vou fazer o serviço completo, eu só vou finalizar a mudança de vaso. A manta que foi usada lá na hora de plantar nessa bacia para separar a camada de drenagem, né, as argilas, desse emaranhado de raízes. Vou deixar você olhar mais uma vez, agora que eu já fiz uma limpezinha um pouco melhor. Agora eu vou te deixar na vontade. Logo, quando terminar essa floração, daqui uns 2 ou 3 meses, quando começar talvez o inverno, a gente vai voltar, aí sim eu vou fazer aquele trabalho de limpeza. Se eu fosse fazer isso agora, esse vídeo ia ficar muito, mas muito longo. Eu vou fazer o quê? Colocar aqui de ladinho, vou preparar melhor esse berço, porque eu supus, né, eu imaginei que tivesse menor a parte escondida da planta, ela está bem maior, então eu vou aumentar o berço aqui, né, o buraco, para acomodar a planta, fechar com o substrato e finalizar com as pedrinhas, conforme eu te falei. O restante vai ficar na vontade, mas logo a gente volta. Você deve estar pensando se não tem problema deixar a planta assim com essas raízes fininhas expostas. Não tem problema, eu já fiz isso várias vezes, tenho na loja, quando chega uma remessa nova de rosa do deserto, não dá tempo de fazer tudo o que precisa. A primeira coisa que eu faço quando eu pego cada vaso é limpar
o Caudex para entender mais ou menos o desenho dele, e algumas dá tempo de fazer o corte das raízes finas e outras não dá tempo. Eu deixo dessa forma. O que acontece? Ela vai ganhando coloração diferente já por estar exposta, vai cicatrizando melhor, a raizinha que não está mais sendo usada, né, que já morreu, já vai secando, então não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer por precaução? A gente nunca sabe se em algum momento acertou a ferramenta na planta, ou seja, se causou algum ferimento. Mexeu com rosa do deserto? Na dúvida, para não ficar em dúvida, pega o seu pincel e a canela em pó e vai passando na planta todinha para garantir a saúde da sua planta. E claro, nesse primeiro momento eu vou ficar aí uns 3, 4 dias sem regar. Essa planta tinha sido regada anteontem por mim e ontem pela chuva, então, ao contrário do que muita gente pensa, quando o Caudex está um pouquinho mole, é que está faltando água, e quando ele está bem durinho é que a planta está bem hidratada. Então agora eu vou para a canela, finalizar com o seixo de rio e dar aquele giro com ela para você poder curtir. Alguém da produção aqui já estava com fome e já falou que a rosa ficou até cheirosa, ficou até saborosa, digamos assim. Como é que você vai saber se rolou um machucado aí na sua planta ou não? Você viu que a minha canela ela continuou nesse pozinho clarinho, não teve alteração nenhuma. Se você perceber que a canela em algum ponto escureceu, umedeceu, é sinal que ali naquele ponto tem um ferimento. Aí você pode pegar papel toalha e secar bem e reforçar com canela, ou reforçar com um pinguinho de própolis, ou com alguma coisa cicatrizante que você já use aí e tenha preferência. Como eu falei, nesses próximos dias eu não vou regar só daqui uns 5 ou 6 dias nessa parte da borda do vaso para a água descer lá e não correr risco nenhum de danificar a nossa planta. Bora colocar as pedrinhas? A nossa tradicional batidinha para rolar aquele encaixe ali por baixo. Prontinho, agora é só curtir a nossa rosa do deserto no sol. E para você que acompanha as nossas lives de segunda-feira, se tiver curiosidade, só me pedir que na live eu paro, vou lá agora que eu consigo carregar com mais facilidade o nosso vaso, apesar que ainda assim é pesadinho, porque a nossa planta, para nossa felicidade, está cada dia maior, mais saudável. E olha que detalhe bacana, se eu tivesse seguido a orientação do produtor quando eu fui reclamar lá no início que ela não conseguia abrir os botões de flor, sabe o que ele me falou? Joga fora que eu te dou outra. Sabe o que eu falei? Você me dá outra, mas eu não vou jogar fora, eu vou insistir. E de vez em quando que ela enche, ó, já que a gente ficou até agora, eu vou te mostrar essa parte aqui, ó. Essa aqui é a florzinha antiga, da parte antiga dela, que não tem força para abrir. Aqui também, ó, ela vai se engruvinhando e não consegue abrir. Mas essa menina, essa garota é tão guerreira que de vez em quando ali no meio ela consegue força e abre um botão com as suas flores dobradas. Mas essa parte enxertada, olha só como dá para curtir por longas horas. Espero que você tenha gostado aí desse passo a passo que vai ter continuidade. Peço para você então gentilmente deixar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrita, não seja inscrito. Para acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, tem aqui e até ver como que essas belezuras aqui estão, né, em andamento, tem aqui o nosso Instagram, que é o Vila Nina TV. Diariamente eu coloco lá nos stories essas
essas e outras plantas. Para você também acompanhar mais do nosso conteúdo, tem o nosso site, que é o vilanina.com.br. E para você continuar com a gente, tem o meu. Muito obrigado. Vou trazer a outra rosinha para cá. E vou trazer a outra da poda drástica. Acho que eu não falei dela no início, né? Essa daqui, ó. Para quem ficou até o final, é aquela que a gente fez o vídeo da poda drástica e olha que lindinha. Em pouco tempo já rebrotando.